Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, modelo de mulher, Maria de Nazaré. Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé. Nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa paz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, modelo de mulher, Maria de Nazaré. Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé. Nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa paz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Boa noite a todos. A nossa página de abertura da noite de hoje é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco do espírito Joana de Ângeles, intitulada Fenômenos Inexoráveis.
Constatas a precariedade da existência física e sofres calado. Nublam-se-te os olhos com lágrimas que não deixas cair, a fim de que ninguém perceba a tua compulsão. Anotas o nome da pessoa querida que a desencarnação violenta arrebatou e tem o coração dorido. Oras em silêncio sem que ninguém saiba o que experimentas em forma de melancolia. Padece choque emocional, constatando a tua carência de recursos diante de tão graves provações. Não te desalentes, porém. A desencarnação é a etapa final do fenômeno biológico e ninguém se eximirá de experimentá-la. Não te entristeças ante os infortúnios e padecimentos daqueles a quem amas. Dize-lhes que a existência corporal é veste que dura um dia, e a dor é fenômeno de desgaste que descerra a luz guardada no íntimo. Se a estância é breve na matéria, o estágio libertador é longo e abençoado. Bem-aventurados aqueles que expurgem na terra. Reflexiona com eles sobre a realidade da existência humana e o que a todos aguarda após a morte. Nenhuma dor permanece sem termo. Raciocina, portanto, examinando a vida sob o ponto de vista espiritual, e tudo se modificará. Jesus, sadio e puro, ensinando o amor e confirmando a imortalidade da alma, aceitou espontaneamente a traição de um amigo, a negação de outro, o abandono de quase todos e, sofrendo sem desanimar, permaneceu tranquilo, tal a sua certeza do triunfo da vida além da morte e da noite humana. Assim, reflexiona e deixa-te dominar pela fé na imortalidade, verificando que nesta condição tudo se altera e passa a ter nova e ditosa configuração. Boa noite a todos. Meu nome é Sheila, sou uma trabalhadora da Casa de Miguel. E sejam todos bem-vindos à nossa prece da saudade. E dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 4, que se intitula Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item para o nosso estudo é o 18. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que, após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados
procuram também fazer progredir os atrasados após cada existência. Terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, por isso mesmo mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas paixões, podendo assim percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum danos atinjam sua mútua afeição. Está bem claro aqui que se trata da afeição verdadeira de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que na terra se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se acabam com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quantas pessoas se uniram apenas pelo interesse, essas realmente nada são para a outra. A morte as separa na terra e no céu. E a união e a afeição que existem entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. Assim, costuma-se dizer que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com a dos seus parentes. E ao se dizer essas palavras, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. E Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco em contato com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus hábitos se depuram, as antipatias se desfazem. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece sobre a Terra a fusão entre raças e os povos. O receio do aumento indefinido dos parentes em consequência da reencarnação é um temor egoísta que prova que não se possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos sente menos amor por eles do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor é infundado. O fato de um homem ter passado por 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele encontrará sempre aqueles mesmos que foram motivos de sua afeição, que na terra estiveram ligados a ele com designações diferentes ou de igual maneira. E vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. E as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior que são completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho e a filiação das famílias acha-se assim reduzida somente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de haver tido por antepassados esse ou aqueles personagens ilustres. Com a reencarnação,
antepassados e descendentes pode ter se conhecido, vivido juntos, terem se amado e se reunirem mais tarde a fim de estreitarem seus laços de simpatia. Isso em relação ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas está irrevogavelmente fixado após uma única existência. A fixação definitiva do destino traz como consequência a interrupção de todo o progresso, visto que se há qualquer progresso, não há mais destino definitivo fixado. Conforme tenham vivido bem ou mal, as almas vão de imediato para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Assim, elas são imediatamente separadas para sempre, sem esperança de algum dia se reencontrarem. De tal maneira que pais, mães, filhos, maridos e esposa, irmãos, irmãs, amigos, jamais estão certos de voltarem a se rever. É o rompimento absoluto dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que é uma consequência dela, todos aqueles que se amaram se reencontrarão sobre a terra e no espaço. Caminham juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade, mas suas esperanças não estão totalmente perdidas. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se atolaram. Enfim, com a reencarnação, existe uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. Daí, o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Primeiro, o nada. Segundo, a doutrina materialista. Segundo, a absorção de todo o universal conforme a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade da alma com a fixação definitiva do destino em conformidade com a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade da alma com progressão infinita, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras alternativas, os laços de família são rompidos após a morte e não há nenhuma esperança de um reencontro entre os seus membros. Com a terceira, há a possibilidade de se reencontrarem, desde que estejam no mesmo meio, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso contínuo, existe a certeza de que continuam as relações entre aqueles que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família. Então, quando Jesus falou a Nicodemos, ninguém vai ao Pai se não nascer de novo, deixando Nicodemos em dúvida, Jesus já estava falando ali na reencarnação. Reencarnar, volta do espírito ao corpo. Um corpo diferente, com outro nome, outra história, outra programação. Jesus estava também deixando para nós ensinamentos da necessidade
da evolução do espírito através das reencarnações, a reforma que tanto precisamos e é tão necessária. E os laços de família são assim fortalecidos através da reencarnação. Nessas idas e vindas é que temos a consciência de nossas faltas, nos reconhecendo como espíritos imperfeitos que somos, mas que ainda precisam de ajustes. São dadas assim para nós aquelas oportunidades de refazimento. Os laços de família são planejamento espiritual. Daí estar na família que precisamos, estarmos na família certa, que é o núcleo de aprendizado para todos nós. Vamos à pergunta 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação? E a resposta nos veio: Deus impõe-lhes a reencarnação através de se chegar à perfeição. Quer dizer, é lei divina, é lei que assim seja. Somos espíritos ainda com necessidade de fazer o certo e não tem limites para a reencarnação. Enquanto for preciso, cá estaremos nós a ir se desfazendo das mazelas que tanto nos prejudica e nos prejudicou também em outros tempos. E nada mais do que essa vestimenta que temos para esse aprendizado. Então, praticar o que programamos. Para uns é expiação, nos diz o Livro dos Espíritos. Então, aqueles que mais insistem em não aceitar certas dificuldades, vamos assim dizer, em não se conformar ou entender, ou então não saber mesmo que é através de divergências, de tristezas, de dificuldades, é que também crescemos. São desafios cotidianos é que evoluímos. E no entendimento, a aceitação dessas situações é que nos fortalecemos. O não compreender isso tudo é que ainda nos dificulta muitas vezes. Momentos difíceis são aprendizados divinos para cada um de nós. E para outros, a reencarnação é missão. Mas para chegar a essa perfeição, deve suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nos diz também o Livro dos Espíritos. Quer dizer o contrário da expiação, né? Enquanto uns reclamam, se martirizam, valorizam o sofrimento, outros passam com firmeza, fé e esperança. E fazendo bem também. Missão aqueles que já se desapegaram dos vícios da matéria e vêm a nosso auxílio como voluntários. As necessidades da reencarnação são ainda para nós desafios enfrentados dia a dia. Tudo faz parte dessa caminhada, esse pacote que é a nossa existência, nossa passagem por esse planeta. Temos com certeza, sim, ainda a necessidade da reencarnação, porque, como foi dito, somos espíritos ainda devedores da lei. Aqui nós aprendemos com a convivência com o outro, na família mesmo, como estamos falando na família, né? Aprendemos na sociedade, tudo para nós é aprendizado. Aprendemos também com os nossos próprios erros. Mas nada é despercebido de Deus. Não devemos, sim,
é nos deixar levar por momentos indesejáveis. Devemos, sim, aprender a agir em situações difíceis, ainda difíceis para nós. Tentar fazer sempre o melhor, a melhor escolha ao lidar com essas dificuldades. Aprendemos que esses momentos passam na nossa vida. Eles vêm, mas também vão. E deixa o aprendizado. Chico Xavier falou para nós que tudo passa. Chico, que foi um desses espíritos benévolos, né, que veio trazer luz para os nossos dias e deixar muitos ensinamentos. Com a certeza, né? Ele é um desses missionários de que nos fala o Livro dos Espíritos. Ele foi luz, ele é luz para nós. Sejamos luz também na nossa caminhada. A luz que precisamos. Nos diz também o Livro dos Espíritos, na encarnação também tem o objetivo de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. Quer dizer, estamos aqui a trabalho, mas estamos preparados para tudo isso. Nós, espíritos, ser firme no propósito de nossa melhora, da nossa mudança e o desejo de crescimento espiritual, porque ajudando a si, ajuda também o progresso do planeta. Temos estrutura espiritual necessária para suportar tudo isso, passar por situações que somos capazes de resolver. Jesus falou que ninguém tem o fardo maior do que aquele que não possa carregar, não é? Assim, agir certo sempre, pois somos responsáveis por nossas ações perante a lei maior. Tivemos, com certeza, toda uma preparação cuidadosa de espíritos amigos e benfeitores na espiritualidade que torcem por nós. E nisso tudo a família está inserida. Esses laços que se fortalecem, sim, com a reencarnação. O estar junto, o evoluir junto. O estudo diz que grupos se formam na espiritualidade. Também sabemos disso, já sabemos disso. São unidos pela simpatia, pela afeição, não é? São grupos amigos com o intuito de ajudar. Muitos seguem em muitas encarnações, seguem junto em muitas encarnações, se ajudando sempre mutuamente, dando forças àquele que está encarnado, porque somos separados apenas, né, nesse período de reencarnação, nesse período que estamos aqui. Então, eles continuam vibrando por nós, vibrando para que tudo dê certo daquele querido, incentivando também aqueles mais atrasados. Eles podem até, como foi falado, percorrer várias encarnações, mas mesmo separado por esse tempo que foi falado, né? Enquanto um está lá e outros estão aqui, eles mantêm sempre a preocupação com aquele que está entre nós. Esses laços verdadeiros, então, não terminam com a reencarnação. Então, a reencarnação é a necessidade de crescimento, é dávida, a benevolência de Deus para cada um de nós. É errado também pensar que assim, né, sobre a reencarnação, teremos inúmeras mães, inúmeros pais,
Sempre se pensa isso, aqueles que ainda não sabem, né? Mas na espiritualidade, somos todos irmãos com a necessidade de se ajudarem no que for preciso. Todos se ajudam, todos nos ajudam, aqui ou na espiritualidade. É o amor, é a boa vontade de serem úteis, seja qual for a situação. Mas ainda se tem crenças que acreditam que desencarnou, acaba tudo com a morte. É o nada. Acaba-se aquele elo de afeição, acaba-se a família, aquela ligação foi só aqui e acabou. Mas o que seria se não houvesse essa oportunidade de refazimento para cada um de nós? Outros acreditam que se é bonzinho, vai para um lado, se é malzinho, vai para o outro, separando assim aquela união de uma história, que se intitula família, estar junto, conviver junto. Onde estaria também o sentimento de toda aquela existência, de toda aquela vida junto, né? Um do outro, se apegando, se fortalecendo os sentimentos, não é? A dor da despedida, a saudade que o outro deixa ao se despedir quando desencarna. Dizendo que os laços de família se rompem após a morte, então, assim, qual seria o sentido da vida? Onde estaria nisso o progresso do espírito, o progresso também do planeta? A doutrina espírita nos consola, nos mostrando a pluralidade das existências, a pré-existência da alma, que podemos sim estar com nossos queridos, seja em sonho, sentindo aquele abraço, aquela presença, aquele cheiro conhecido que não sabemos muitas vezes de onde vem. Ou também a notícia daquele querido através de uma psicografia. Temos tantos exemplos e podemos falar confirmando a continuidade da vida. A família também se estende aqui quando começamos a formar a nossa família, criando assim aquela responsabilidade com aqueles espíritos. Quem será aquele filho, aquele irmão, aquele parente mais chegado? Está aí também a lei do esquecimento. São espíritos chegando ao aprendizado, o caminhar junto conosco, fortalecer, não é, os laços de família através da reencarnação. Esse fortalecimento que Deus nos dá, como foi falado, e sempre a oportunidade de refazer. Faz parte do crescimento de cada espírito. A família é a primeira base na educação moral que se inicia, onde somos acolhidos, esperados com amor a nossa chegada a esse mundo. Então devemos agradecer aqueles que nos acolhem, que também disseram sim a nós no momento da aceitação naquela família. Disse sim a esse espírito, a nós na espiritualidade. Aquele que vai ter tudo a ver com a nossa vida. A maioria da família com certeza tem problemas, não é? É difícil uma família que não tenha
que não tenha dificuldades, né? Com certeza, mas o desentendimento, problema faz parte, pois estamos todos nessa convivência para aprender. Por isso, aqui é um planeta de provas e expiações. Família é a primeira escola onde diferenças se misturam, sentimentos se misturam e tentam a superação. É onde vão estar presentes sentimentos, né, diversos para a educação de cada um, educação de cada espírito. Cada um de nós traz as suas faltas e as necessidades de amor, de paciência, de tolerância, perdão, caminhar juntos, suportar, né? Estando sempre presentes, muitas coisas em comum. É aquele elo, é aquela união. Com certeza há desunião também, mas tudo é aprendizado. É ali onde se está mais próximo um do outro, aprendendo também a desapegar muitas vezes de si mesmo, aprendendo a não pensar só em si. Essa convivência que faz crescer cada um. Encontramos ali, com certeza, aquele que se tem mais afinidade ou também aquele de que se tem menos afinidade. Antigos que vêm estar ali naquele convívio a cobrar aquelas diferenças. Diferentes, esses diferentes, também precisando de cuidados, mas cada um recebendo aquela oportunidade de crescimento e aperfeiçoamento. Oportunidades iguais, dependendo da necessidade de cada um. Então, trazendo, né, terminando o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão, trago uma mensagem do nosso querido Chico. A família é um grupo de pessoas de defeitos que Deus reúne para que se convivam com as diferenças e se desenvolvam a tolerância, benevolência, caridade, perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direitos e dever. Limites, enfim, que aprendem a amar, fazendo um ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Enfim, é um trecho do nosso livro, né? O finalzinho do nosso livro. Enfim, com a reencarnação existe uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. Daí o estreitamento dos laços de afeição. E com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso contínuo, existe a certeza de que continuam as relações entre aqueles que se amaram. E é isso o que constitui a verdadeira família. Esse fortalecimento da família, desse sentimento, através das reencarnações. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe. Importante aviso pertinente à leitura dos nomes da prece da saudade.
Todos nós, espíritas, já compreendemos a importância da homenagem a ser feita para os nossos entes queridos, a comunicação que nós queremos ter com eles, apesar da partida, porque todos eles encerraram aqui a sua tarefa e partiram para um outro plano de vida, que nos percebem, que nos escutam, que pressentem as nossas vibrações e os nossos sentimentos. E nada é mais importante para eles, para essa comunicação, do que a vibração amorosa que nós podemos mandar para eles, os nossos pensamentos caridosos, as nossas emoções equilibradas e libertadoras, para que eles possam continuar a sua caminhada no seu processo evolutivo. Juntando a esses votos a nossa prece consoladora e confortadora, que há de auxiliá-los a ter paz, equilíbrio e harmonia para continuar em frente à sua jornada. Esse conforto que os nossos sentimentos transmitem aos nossos entes queridos jamais será superado pela leitura dos seus nomes semanalmente na prece da saudade. Não. Assim sendo, a diretoria do Centro Miguel, juntamente com o departamento doutrinário, determinou que não haverá mais a leitura nem a apresentação dos nomes dos nossos irmãos desencarnados durante a prece da saudade. Entretanto, nós sabemos que eles sempre vão continuar a receber de nós as vibrações, as emoções, os pensamentos, os desejos e a saudade libertadora que nós emanamos para eles sempre, para que eles possam continuar a sua caminhada iluminada na direção de Jesus. Ainda assim, para quem desejar, fica a oportunidade de colocar o nome no chat na hora da prece da saudade. Em nome da diretoria do Centro Miguel, eu agradeço e espero o seu entendimento, a sua compreensão e o seu acatamento. Boa noite, muito obrigada. Senhor Jesus, amado Mestre, Deus, Pai de todos nós, Maria Santíssima, José, nesse momento de união espiritual, nesse momento em que estamos contigo, Senhor, mais uma vez, a te agradecer, primeiramente, por tudo que temos, pela convivência com nossos queridos e agradecer também a
convivência que tivemos com aqueles queridos que já partiram. Na certeza do teu amor, na certeza dos amigos espirituais, aqueles queridos estão sendo cuidados, estão sendo acalentados, estão sendo abraçados por cada um. Porque sabemos, Senhor, que Tu não abandonas Teus filhos. Sabemos que o Teu amor é constante. Sabemos que o Teu carinho é zelar por todos nós e que por aqueles que já não estão mais presentes em nossas vidas. Nosso agradecimento constante, Senhor, pelo entendimento que assim é preciso. Faz parte das Tuas leis. Que todos eles, Senhor, todos eles, inclusive aqueles que estão em nossos pensamentos, recebam esse carinho, esse cuidado, esse amor que o Senhor dedica a todos eles, que os nossos irmãos espirituais dedicam a todos eles. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de Te agradecer, a oportunidade de estar junto contigo nesse momento, emanando a nossos irmãos que já partiram o nosso melhor sentimento. Graças a Deus, graças a Jesus, Maria e José.